Quando era miúdo, jogava mais ao peão e à carica. A primeira vez que foi ao futebol foi ao Restelo e por isso do Belenenses ficou. Mas o amor pelo futebol não pegou. Apaixonou-se pela cultura mediterrânea e, apesar de não considerar Portugal um país racista, não tem dúvidas. Casos como o de Marega só provam que o egoísmo promove cegueira e fanatismo e que racismo espremido é igual a zero. Fadista Ricardo Ribeiro, o convidado desta semana do Cultura Tática. Muito obrigado, Ricardo, por ter marcado aqui presença e obrigado por ter aceito o nosso convite. António, presumo que seja uma admiração longa e profunda pelo Ricardo. É, no seguimento, felizmente, desta oportunidade que nós temos do programa, eu gosto de fazer as pessoas aqui como é natural, que as admiro, que gosto, tenho simpatia. Quer no aspecto profissional, quer depois como pessoa, não é? Nunca está ausente o afeto, nunca está ausente a demonstração de que gosta e tem paixão para aquilo que faz. O Ricardo é uma dessas personalidades e eu lembrei-me de si. Obrigado. Tive a oportunidade de o conhecer antes, ouvi-lo. Tem aqui um estilo diferente que me faz lembrar muita coisa acerca do fado, embora não perceba nada de fado, eu só gosto. E eu não percebo nada de futebol, sou uma nulidade. Estamos quites. Obrigadíssimo por ter vindo. Nada, eu é que agradeço a vossa generosidade. Obrigado. Ricardo, temos aqui um aspecto interessante. O António gosta muito de si, apesar de reconhecer que diz ele que não percebe nada de fado, mas ao longo destes programas nós já percebemos que ele percebe muita coisa de música e tem um belíssimo ouvido. Gostava de lhe perguntar qual é a sua relação com o desporto, com o futebol. Bem, com o desporto hoje em dia é larga, porque faço boxe e kickboxing, não é? E portanto tenho uma relação com o desporto hoje em dia muito diferente. Em adolescente fiz karaté. Sempre ligado às artes marciais. Sim, exatamente. E também gostava muito de natação. Mas em relação ao futebol sempre fui muito avesso, não sei muito bem porquê. Talvez porque lá na rua, no bairro onde eu fui criado, jogava-se futebol, mas nós gostávamos mais dos carrinhos de feras, do peão, jogar ao Guelas, ao Berlim. Quer dizer, o futebol nunca foi, e como sempre fui muito gordo, quer dizer, não sempre fui, mas a partir da minha adolescência comecei a ser um basalão e então tinha muita dificuldade em correr e em mexer as pernas. Hoje em dia corro e mexo as pernas para dar pontapés, mas era diferente o futebol e nunca tive uma grande ligação com o futebol, sinceramente. Agora, e como também o meu clube é o Belenenses, que não faz mal a ninguém, porque ali onde os meus tios era toda a gente do... Sim. Apesar do meu pai ser do Benfica, o meu irmão ser do Benfica, e são assim uns tolinhos futeboleiros, mas eu nunca fui, porque foi o primeiro estádio onde fui, e porque a família da parte da minha mãe era toda do Belenenses, e então eu fiquei com o carinho pelo Belenenses. Agora, se me perguntar o nome dos jogadores... Hoje em dia o Belenenses, com a confusão que está, também não é fácil. Sim, não se entende, mas enfim. Mas continua a ter muita ternura pelo clube. Pelo clube do Belenenses. Exatamente. Ainda assim, há o fenómeno social, e isso não lhe passa ao lado. Não. Eu vi, por exemplo, ainda há pouco tempo, já não foi assim há tão pouco tempo, até fez um post no Instagram a dar os parabéns à Seleção Nacional por ter ganho o Europeu. Consegue vibrar ainda assim, apesar de não gostar, consegue vibrar com um jogo de futebol? Sim, há jogos que fazem vibrar, nomeadamente os jogos da seleção, não é? Porque se há coisa que nós defendemos é o nosso chão. E então, quando vejo a bandeira da pátria na camisola de um homem, não é? A mim causa-me muita emoção. E então, quando vejo a seleção jogar, enfim, é uma maneira de expandir aquilo que é Portugal. Não é aquilo que é Portugal, mas pensar Portugal das ilhas ao Minho ou atrás dos montes, não é? Claro. Um tipo sente algo sente algo diferente, não é? Apesar de eu ser uma pessoa que não acho muita piada às fronteiras, porque a terra é de todos, enfim. Mas entendo e aí defendo um linguajar e que os povos têm a sua própria cultura e a sua própria idiosincrasia. Agora, quando vejo a seleção jogar e todos aqueles jogadores, e vejo que aquilo são atletas fabulosos, e fico muito feliz quando vejo Portugal a ganhar. Yes! Sempre é interessante aquilo que o Ricardo acaba de dizer, que é uma das coisas que nós aqui às vezes falamos, que é a questão da cultura desportiva. Ou seja, o Ricardo é seleção, não é clubista. É muito mais, digamos, nacionalista, entre aspas, não é essa a questão, mas no futebol é. Porquê? Porque revê-se na seleção, vê-se na representação do país. E a seleção é a nossa representação. Exatamente o que o Ricardo faz quando vai fora. É exatamente isso. Veste a camisola do fado,
não é verdade? E representa Portugal. Aliás, Múmio esteve no Irão, onde eu vivi 3 anos, e conheço perfeitamente onde esteve. Visitei, não é? Como sabe, a atividade cultural no Irão é pobre, é pouca, fazem muito poucas coisas. É extraordinário que o Múmio tenha ido ao Irão cantar português. É verdade. Mas, ouça, acredito que é um orgulho extraordinário. Não sabia. Fiquei a saber, fui pesquisar nas suas costas a saber o que é que este malandro anda a fazer. Pá, e descobriu isto, pá, e tinha que lhe falar. Pá, conte-nos um pouco o que é que foi essa ida ao Irão. Para mim foi fascinante, sabe que às vezes é preciso ir aos sítios para se poder perceber o que é que se passa, não é? É evidente que tem as suas coisas, é evidente que é o que é. Exato. E não vou estar aqui a entrar em apreciações e a julgar, não é uma questão de julgamento. É o que é e toda a gente sabe o que é, o que são as ditaduras ou não ditaduras, ou pseudo-ditaduras, ou ditaduras disfarçadas, o que seja, quer sejam elas políticas ou religiosas. Não vou ser eu a julgar, nem a dizer. Agora, que gostei de ir àquele país, gostei. E gostei de conhecer aquele povo, porque aliás eu já conhecia a cultura persa de há muito tempo. Sou uma pessoa muito interessada pela cultura do Mediterrâneo e pela cultura do Médio e Próximo Oriente. E portanto, e a cultura farsi, e aliás conheço um poeta que eu gosto muito, persa, que se chama Omar Khayyam, e as suas rubayates, e são muito parecidas aos fados. Os seus objetivos e a maneira como são construídas são muito idênticas ao espírito fadista. E há muitos persas importantes que eu já estudei, como Al-Batani, que no século X mediu a Terra apenas com um astrolábio e com o horizonte e falhou a um computador a 0,001%. Portanto, conheço muitos matemáticos e físicos vindos do mundo persa e filósofos também. E há um músico que eu gostava muito, que há poucos registros dele, que era persa, que veio para Portugal, ainda nós éramos a Andaluzia, que era Ziryab. Foi quem acrescentou mais uma corda ao alaúde para depois posteriormente se ter a guitarra. E gostei muito de ir ao Irão porque vi um povo que não é um povo inculto, não é um povo ignorante, sabe? Bem pelo contrário. Eles são um povo culto, são um povo que se interessa e são um povo inteligente, ao contrário na sua... Quer dizer, depois o resto é o resto, mas estando presente não é propriamente um povo inculto e vi uma vida perfeitamente normal, numa sociedade normal, entre aspas, depois com todas as suas coisas, repito, mas gostei muito e gostei da maneira como eles vivem a música, são um povo que gosta muito de música e gostei muito de lá estar. E gostei de lá estar porque pude trazer o açafrão, vários tipos de açafrão e de coisas e de frutos secos que eles têm que nós cá não temos. E gostei muito de ir a Teherã. Como é que foi essa reação cada vez que falava que era português? Sim. Curiosidade? Eles gostavam, havia muita curiosidade, tanto que eles depois mostravam, que tive a oportunidade de falar lá com um cantor, um belíssimo cantor persa, que canta a música persa, tradicional persa, e ele foi muito gentil porque mantivemos uma ponte entre a música portuguesa, a música da Europa, digamos assim, do sul da Europa com a música persa. E é muito interessante os pontos em comum. Claro que muda depois, porque nós temos o sistema ocidental, o sistema modal, etc. Mas é muito curioso a maneira como... E depois eles conheciam algumas coisas, enfim, e foi muito interessante, de facto. Esse cantor é um cantor belíssimo. O meu cantor favorito é o cantor do Azerbaijão, mas que tem a cultura persa também enraizada, que se chama Alim Kazimov. Para mim, o maior cantor vivo do mundo. E é extraordinário. E consigo encontrar pontos, mas isto, claro, é uma visão lírica e romântica do meu pai. Nunca lhe falaram de Carlos Queiroz, por exemplo? Cada vez que dizia que era português, não lhe falavam do Carlos Queiroz. Falaram. Uma grande figura lá no Irão. Falaram. Gostam de futebol. Sim. O Ronaldo, evidentemente, quer dizer, falam dessas pessoas todas. O Carlos Queiroz é um deus ainda no Irão. Continua a ser, tornou-se um herói. Nós íamos na rua e era uma loucura com ele, não é verdade? E a paixão que há pelo futebol no Irão, as pessoas não têm ideia aqui. Cada vez que se vai ao Azadi estádio, o Ricardo se calhar recorda-se disso, 100 mil pessoas. Incrível. E depois aquilo faz parte de todo um interesse religioso e político e ninguém paga, não há entradas são gratuitas, etc. Felizmente decidiram que as senhoras já podem ir ao estádio. Na altura que eu estive lá e o Ricardo foi, isso não existia, portanto há pequenos progressos, não é? Mas como o Ricardo dizia, é um país culto, com uma história fabulosa, eles têm um orgulho nisso. E é muito curioso eu dizer-lhe isto. É das civilizações mais antigas do mundo. Mais antigas, exatamente. Dizer... Eu vou dizer aqui uma coisa que eles querem ao Pedro, já que temos aqui o Ricardo, dizer o seguinte, que é, eu assisti a gente a cantar,
na língua Farsi. exatamente, e pá, coisas extremamente parecidas com aquilo Sim. que é a nossa música, sobretudo no fado, e até o estilo do próprio Ricardo, em que tem um estilo diferente. O meu amigo sabe que tem. Quer dizer, quem sou eu para lhe dizer isto, mas seguramente não é a primeira vez que já lhe disseram que um amigo consegue cantar fado de uma forma diferente e tem esta capacidade da multiplicidade, possivelmente, de cantar várias coisas. Bem, isto faz-me lembrar aquele jogador que faz mais que uma posição. Joga nas posições todas. Tem multiplicidade de funções. O Ricardo é uma dessas pessoas. E é muito curioso verificar que entre dois países com muita idade, digamos assim, e tem tanta coisa semelhante. Sim, é verdade. Eu frisei aqui várias vezes persa e o farsi, Que é porque vi diferente. aqui, por acaso, em alguns comentários, quando o Carlos Queiroz evidentemente estava no Irão, que está o jogador a falar árabe. Os iranianos, Não o falam. Afeganistão não se fala árabe, Exatamente. fala-se farsi. E é uma questão de que às vezes a ignorância é das piores males que existem no mundo. Se observarmos, não há mal que exista no mundo que não tenha a ignorância por trás ou o egoísmo. E, portanto, quando nós dizemos que um persa fala árabe, é uma ignorância pura, porque não fala árabe, fala farsi. não são. Apesar do árabe ter uma junção do farsi com o grego e outras línguas, Eles nem simpatia outros têm dialetos. muito com eles. Sim, isso depois já tem a ver com questões Já é religiosas, religiosas, porque é não é? xiita, suna, Sunita, pastun. claro. E, portanto, eles falam farsi, não falam árabe. E para mim é uma questão de sensibilidade, porque eu gosto muito de música e eu não acho que não fazia sentido viver sem a música, sem a arte, fundamentalmente, não é? Porque não consigo coabitar no mundo. A multiplicidade é um disfarce da unidade. E então não conseguia habitar no mundo sem a arte, sem aquilo que me leva à beleza, não é? E, portanto, a beleza é uma coisa que o homem não pode viver sem ela. E hoje em dia, se olharmos para o mundo, cada vez que há menos beleza, o homem cada vez se torna mais rude, mais selvagem. E enquanto que o objetivo do homem é ser cada vez mais homem e castigar e fustigar esses instintos mais primitivos, não é? Sim. E a beleza é o que nos traz a isso, a arte traz-nos isso. E, portanto, eu gosto muito de música e gosto de me aventurar às vezes. Umas vezes dá certo, outras vezes não dá, mas eu só posso saber se experimentar. E gosto muito de cantar outros géneros. Aliás, fiz um disco, três, quer dizer, fiz um disco sozinho e depois participei nos outros dois seguintes de um alaudista libanês e compositor que se chama Rabia Abu Khalil, e que toda a música ele toca alaúde. Toca os Sim, dois exatamente, géneros, não é? exatamente, e eu cantei só poesia em português e ele fez a música para toda a poesia em português. O que é uma coisa quanto a mim extraordinária, um libanês ter a sensibilidade de fazer música para... Exatamente. É evidente que não é uma música, digamos, fácil, não é? Mas enfim, agora, eu gosto muito de cantar e tenho uma sensibilidade que me leva mais para o Mediterrâneo, não é? Que me leva mais para o Mediterrâneo e menos para o Atlântico. Há quem leve quem mais vá para o fácil. contrário. Há muitos fadistas que vão para o outro lado do Atlântico. Para o Atlântico, e o que é natural, porque no século XVII a Península Ibérica era a capital do mundo novo, não é? Tudo Sim. chegava aqui e tudo vinha, portanto as influências que vêm, e até a própria peste do século XVII matou 50 milhões de pessoas, há uma miscignação. Agora eu estou sempre muito antes disso, mais ligado ao Mediterrâneo, mais ligado à sensibilidade que vem do Mediterrâneo e à cultura que vem do Embora já Mediterrâneo. tenha atravessado o Atlântico e Sim, cantado por várias lá. vezes. Sim. E em outubro vou outra vez, se Deus quiser. O Ricardo falou aqui numa situação muito interessante que é os males do mundo. E falou aqui na ignorância, no egoísmo. A questão que lhe coloco é, na cultura não parece haver, por exemplo, um fenómeno que existe no desporto, que é o racismo. Parece não haver isso. Acha que não há? Não Claro sei, estou a que há. perguntar. Sim. Ah. Claro que há, porque sabe que quanto a mim, eu tenho 38 anos, não me quero arvorar em sábado porque eu não sou, nem me quero arvorar em melhor homem que o outro homem. Simplesmente o racismo manifesta-se de muitas maneiras. Há muita maneira de se manifestar o racismo. O racismo não é só dizer, apontar o dedo, aquele é cigano, aquele é preto, aquele é muçulmano, aquele é xenofobia. Há muita maneira, muito suborretícias, muito subtis de se manifestar o racismo. Não é? E uma delas é quando um tipo pega, olha, tenho aqui um grupo a cantar música muçulmana, por exemplo. A música é bela, a poesia é bela, mas as pessoas logo à partida, porque é muçulmano... Eu vou-lhe contar uma coisa. Um dia eu ouço muito uma cantora que se chama Kalsoum, que é para mim, depois da Amália, a pessoa que eu mais ouço e que mais me fascina, que é uma cantora egípcia fabulosa. Kalsoum. Eu ia ouvi-la no rádio, no rádio do carro. Sim. E tinha um disco dela
e ouvir uma peça que eu gosto muito, que se chama Amal Hayati, A Esperança da Minha Vida, que é uma coisa extraordinária, uma orquestra fabulosa, e ela cantava, aquilo era o divino, manifestado no mundo, como a Amália, como o Camarão, como o Paco de Lucia. O Kalsum tinha uma força, um poder de improvisação, uma coisa que entrava dentro daquela mulher que eu não sei explicar o que é e que me faz sentir. Aliás, é a estrela do Oriente, qualquer pessoa do Mediterrâneo conhece o Kalsum. E então eu ia ouvir o Orado e pus mais alto na parte em que chega ao refrão, que é uma coisa fantástica, é um dos refrões, porque aquilo são peças muito grandes. E eu paro no trânsito ao lado, um senhor, não interessa, e eu tinha os vidros abertos, não sei porquê, e Pateta pus aquilo um pouco alto demais, e aquilo estava, e ela estava, e eu que estava a cantar, e o tipo olhou, pá, e como percebeu que aquilo era, e porque depois, no meio, na cultura árabe há muito o tique, quando se gosta de uma coisa, Allah, Allah, como você dizer nos fadistas, bem, fadista, diz Allah, Allah, não tem mal nenhum. E então e o senhor começa a fechar o vidro e a querer andar para a frente com medo. Pensa que eu olhei para ele, não sei, Barrito. Há várias maneiras de manifestar. O desconhecido causa-nos sempre estranheza. E há várias maneiras de manifestar o racismo. Lamento que em pleno século XXI continuamos com esta ideia bruta. Era o que lhe falava da beleza antes. Não é? Se o tipo não é ignorante e se não é egoísta, o racismo deixa de existir. Não é? Mas seja da parte de quem é vítima e da parte de quem agride. O preconceito ainda existe. Exatamente. Tivemos há poucos dias esta situação do Marega, que abandonou o campo. Imagina, por uma situação de racismo, por exemplo, um artista abandonar o palco. Claro, ele fez muitíssimo bem. Fez aquilo que a sua consciência mandou. Fez muitíssimo bem. Agora, é tão difícil ser juiz nestas coisas, quer dizer, eu não gosto muito de... Ele fez aquilo que devia ter feito. Foi abandonar o jogo, está a ser vítima de uma coisa que já não faz cabimento, já não tem sentido, aliás, nunca teve, mas agora menos, não é? Em que supostamente a ignorância é menor se temos internet, se temos convivência, se já não há escravidão. Quer dizer, não, e ele fez aquilo que devia fazer. Eu, se fosse vítima de racismo, saía do palco. Não lhes oferecia mais uma coisa que vem dentro de mim, é uma pessoa que não me quer, não é? E teria compaixão por ela e deixava que o universo fizesse aquilo que tem que fazer e retirava. Não é? E ele fez aquilo. Deixa-me só aqui acrescentar neste ponto o seguinte. Óbvio que o racismo existe, está aí e está para durar. Não vai desaparecer assim, com o mundo que nós temos, com esta sociedade que nós temos, não vai de maneira nenhuma desaparecer. Claro que o futebol tem uma dimensão e uma força extraordinária e qualquer coisa que acontece no futebol também tem uma dimensão superior. Mas eu gostaria de dizer isto. Antes de discutir a atitude do Marega, é discutir verdadeiramente a razão porque é que o Marega quis ser embora. Aliás, isto tomou uma dimensão de tal forma porque o Marega quis sair. Isto já aconteceu antes e nenhum jogador saiu. Esta situação é, eu diria, a provocação ao homem e a um povo e a uma sociedade do que é que devemos fazer preventivo para que isto não aconteça. E eu sempre falei há muitos anos, porque claro, também já não sou novo, eu quase brinco um pouco com isto, com uma coisa séria, que é quando eu digo alguma coisa já tem muitos anos, porque eu já não sou novo. Que é investir nos jovens que têm que perceber que a diferença entre ser intelectualmente honesto, isto começa desde novo, e saber o que é respeitar sempre o outro. Sem isso, não vale a pena dizer a cor do outro e a raça do outro, essas coisas. Não, respeitar o outro. E infelizmente fala-se mais desta vez porque o Marega tomou uma atitude, parece que se surpreendeu. Para mim não me surpreendeu. Isto revela não só essa falta de base educatória e educativa dos miúdos, cujo desporto deve ser uma razão importante para que eles cresçam, melhores seres humanos, e ao mesmo tempo aquilo que é evidente e permanente, a falta de cultura desportiva. Ou seja, aquilo um bocadinho que o Ricardo falava, ou seja, ele é muito mais futebol do que de clube. As pessoas podem ser do clube, mas têm que ser primeiro do futebol. E isso requer respeito pelos adversários e pelas cores, etc, etc. Portanto, fala-se muito disto porque o Marega quis sair.
Se não tivesse tido essa atitude, falava-se menos. O que eu espero é que isto tenha provocado a consciência de quem tem o poder decisório, de quem tem a responsabilidade de punir quem tem estas atitudes e não fazer de conta. Este país, infelizmente, tem uma fatia cada vez maior, cresce todos os dias, que é o que faz de conta. Isto não pode continuar. Não estou a falar assim por ser de futebol. Eu estou a falar assim porque isto não deixa de ser um ato desportivo porque estamos a falar de futebol, mas é um ato social de oportunidade para retificar aquilo que é muito desagradável. Acha que a sociedade portuguesa é uma sociedade racista? Não, amém. Também não. Também não Não chegamos a tanto. Não, quer dizer, o que é que foram tantos anos a ir para a África e o que é que são os mulatos, a miscigenação do branco com o negro, não é? O que é aquele... Quer dizer, isso não é uma sociedade racista. Há momentos em que as pessoas entram numa... Sabe que o fanatismo, o clubismo é uma coisa que eu abomino, entre aspas, a competição. Competir com o outro, não é? A competição entre dois homens não faz sentido porque são dois homens. Agora percebo que haja a competição num jogo, como é o futebol. Claro. Uma coisa que eu admiro muito nos pugilistas, eu não sou pugilista, gostava muito de fazer um dia um combate, mas não me consigo preparar para isso. Talvez um dia assim numa gala, uma coisa... Ricardo Gomes Pereira participou agora. Sim, é verdade. Mas eu vou para pesos pesados, que a padrada é um bocadinho mais forte. E, portanto, uma coisa que eu admiro nos pugilistas é que eles não dizem vou combater, vou jogar. Vou jogar. É como os adeptos do Porto, ou os adeptos do Benfica, ou os adeptos do Sporting. Querem sempre que o seu clube ganhe, então não faz sentido o campeonato. Não podes ganhar sempre. Eu admito num jogo, eu gosto muito do Mayweather, adoro o Mike Tyson, adoro outros atletas, e eu sei que eles não podem ganhar sempre, claro. Não se pode ganhar sempre, mas há aqueles adeptos que acham que têm que ganhar sempre, então estou sempre em primeiro lugar. Não faz sentido haver um jogo, não faz sentido haver uma competição, e o problema muitas vezes é a febre desta competição e a febre desta coisa tacanha, que é eu tenho que ganhar porque eu tenho que ganhar porque eu tenho que ganhar. Lá veio o egoísmo. Não é? O egoísmo para o nosso clube, o egoísmo para a nossa cor. Agora, não creio que Portugal seja uma sociedade racista, nem os portugueses o sejam. Não creio nisso, não acredito nisso. Mas é preciso fenómenos às vezes como este para... Sim, para alertar aqueles grupos que por vezes, ou aquelas pessoas que por vezes, pelo seu fanatismo, pelo seu egoísmo e, no fundo, pela sua ignorância, têm este tipo de atitude, não é? Porque eu posso estar a perder, imagino que eu estou a jogar contra uma equipa africana, é que são todos negros. Quer dizer, eu estou a perder e vou, quer dizer, malditos dos pretos. Per favor, não? É bruta, uma coisa estúpida. Não tem sentido. Porque as equipas estão pejadas de pessoas negras de outros países. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido quem diz as equipas diz a sociedade, nenhum. Não é? Quer dizer, e veio aquela coisa do fanatismo, ou porque não sei o quê, e lá veio os tontinhos porque têm que... Quer dizer, acha que isto... É uma coisa que se deve falar, mas depois acaba espremida. Quer dizer, coitados, não é? Pobres. Sabe o quê? Pobreza de espírito é uma coisa. Pobres, não é? Então, se quer dizer, se eu tenho lá uma data de negros que queria no Porto ou no Guimarães, tinha pessoas negras a jogar, não tinha? Sim. Então, que sentido é que faz? Não sabe porquê? Porque eu quero é ganhar. Eu tenho que ganhar sempre. Então não façam o campeonato. Põem sempre o Porto em primeiro, ou o Benfica em primeiro, ou o Sporting em primeiro. Não é? É isto que me abomino na competição. É uma coisa estúpida. Sabe? Olha, nem de propósito, porque às vezes é preciso meditar, temos aqui uma oferta do António para si. Muito obrigado. Já que não é propriamente um conhecedor do futebol, não temos aqui o livro Meditar, que é um jovem autor que se propõe a meditar sobre o futebol. Também sei que gosta muito de ler. Adoro. O António deixou aí uma dedicatória também. Muito obrigado. Uma dedicatória para si. Às vezes falta também um bocadinho de ponderação, já aqui praticamente respondeu essa questão, mas falta um bocadinho também de ponderação e de fair play, de cultura desportiva, lá está. Claro, e também cultura humana. Cultura humana, não é? No fundo, aquilo que o Ricardo quer dizer, eu concordo plenamente, essa expressão, que é... nós temos um mundo desumanizado. É exatamente aquilo que o Ricardo está a referir. Somos mais humanos, nós estamos humanizados. Este egoísmo não tem regras.
E obviamente que isto cresce. Sabe, Não é? desculpe interrompê-lo, há uma Ora, coisa curiosa quando nós olhamos, é uma coisa interessante de se observar. Quer dizer, é que hoje em dia há muito culto da morbidez. São mais o tempo que se passa a dar mais notícias, a falar daquilo que é mau, do que aquilo que se podia tornar de bom. Nós não entendemos muitas vezes, mas isto vai ficando no cérebro. É um emissor e um receptor. Vai ficando. E depois, quando queremos falar do bom, já não temos tempo. Parece que não há nada de bom. E há coisas muito boas. Entre os jogadores não há este problema. Há rivalidade entre eles, mas eles sabem que são jogadores. Quer dizer, hoje em dia há muito o culto do mórbido. Sim, porque é que não consegue transpor isso, por exemplo, para as bancadas? Porque é que acha que isso não... Porque é que esse exemplo, toda a gente diz que o melhor do jogo são os jogadores. Exatamente. Porque é que não há esse exemplo? Porque é que é sempre levado o exemplo? É um problema social ou é um problema do desporto? Ou do que é que acha que é? Porque o futebol, os jogadores viram ídolos, não é? E quando temos um ídolo, há a febre, não é? Isto é um facto psicológico, é uma coisa da psicologia, que já vem de há muitos anos. Falávamos dos persas ainda há pouco. Sabe o que é que o imperador Dário fazia? O imperador Dário fez um palácio com uma escadaria com cerca de 800 degraus. E em que cada ponto, quando eles conquistaram praticamente toda esta zona dos persas, não é? O Império Persa, o grande imperador Dário fez, nas suas escadarias, a cada lanço de 25 escadas fazia imagens que representavam a cultura dos vários países que tinha. E convocava os embaixadores, porque ele era esperto politicamente, e os embaixadores das terras conquistadas, ou seja, os mandatários do imperador, eram nativos da região. Imaginemos que era Portugal, era um português quem governava, mas depois, obviamente, obediente ao imperador. E nessa escadaria, cada embaixador que passava havia uma representação do seu povo e da sua cultura. E o que é que isto faz? Faz com que lhe amenize a febre da vingança ou do que é um povo tomado. Sim. E quando é os ídolos, é exatamente a mesma coisa. Se eu estou de um lado, não é? A rivalidade traz isto, porque temos o ídolo. E o meu ídolo é melhor que o teu. E é sempre esta coisa do melhor. Os ídolos trazem a febre, não é? Porque é que há as meninas que se esgravatam todas e que se arranham porque veem o seu ídolo cantor do rock ou da pop, não é? E por causa disso mesmo. E do fado, não, o fado é mais calminho, é outra coisa, mas também há. Existe. Também há. Percebe que há este problema de que o meu ídolo é melhor que o teu e depois podia agora ser mau e começar a dizer que, enfim, cada um é o que é e o que pode ser, não é? Agora, esta coisa do futebol e nas competições há muito este problema. O problema da febre, o meu ídolo é melhor que o teu, porque o meu clube é melhor que o teu. Quer dizer, há de ser sempre assim, porque nós tornamos isto e não olhamos o futebol como um desporto e como um jogo. É pá, olha, o jogo correu mal, perdemos. Nunca se diz perdemos porque o outro foi melhor, não é? Exatamente. É sempre porque é o árbitro, porque eu não qualquer posso, coisa. Como lhe digo, não posso discutir num jogo o que é que está bem, o que é que está mal, se foi uma boa opção de treinador, se o avançado ou se o... Mas consegue analisar eu até há pouco tempo social, não sabia o que era o fora de jogo, juro-vos, eu sou ignorante total, desculpem. Mas ainda bem, porque não tinha uma grande discussão. Lá me foram explicando o que era o fora de jogo, o passo, o jogador, não sei o quê. Pronto, agora, esta febre e esta coisa... Ouça, porque é que também se torna isto? Eu não estou aqui a mandar abaixo o futebol, não é isso, mas quando um telejornal abre as notícias com o futebol, o que é que quer? Mais febre causa às pessoas, mais porque eu tenho que ser melhor, porque não sei o quê. E é isto que muitas vezes vai fazendo. E às vezes esta mentalidade um bocadinho mudada, de que é um jogo, rapazes, é um jogo. Amanhã vais ganhar, porque eles amanhã se calhar não estão tão bem, não é? O Mike Tyson também foi ao chão tanta vez, foi ao patapete várias vezes, mas no outro dia já não ia, era rápido, grande, pá. Quer dizer, é o que é um jogo. É um jogo. Eu admiro isto nos pugilistas, que eles não dizem vou combater, é pá, vou jogar, não sei o quê. Acho isto bonito. Esta é a grande diferença que é entre no futebol. Enquanto nas outras modalidades eu vou jogar, no futebol muitas vezes não se diz adversário, diz-se inimigo. Esta inversão, não é? Do relacionamento e do respeito, que muitas vezes traz depois exageros de expressão que não tem nada a ver com essa cultura desportiva que nós estamos aqui a falar. António, já não temos muito mais tempo. Temos sempre Desculpem que eu monopolizo muito a conversa. O objetivo é mesmo esse. O objetivo era mesmo a ideia é trazê-lo aqui para o meu amigo contar coisas.
Temos sempre um desafio que é para o António, que era se o Ricardo fosse um jogador de futebol, onde é que colocaria o Ricardo em campo? Bem, eu fiquei aqui com uma... Pensei nisso, Guarda-redes. sinceramente. E fiquei um pouco aqui na dúvida se devia de ser o rebelde, o homem de, mas ao mesmo tempo o homem culto. A combinação entre aquilo que é a irreverência, a rebeldia, mas também o conhecimento. É sempre uma espécie de Cantona, não é? Exatamente. Eu acho que o Ricardo tanto podia jogar com box-to-box, não é? Como a jogar lá na frente e Bola levantada. Bola levantada, gol feito, vai até amanhã se Deus quiser, não é? Portanto, eu faria isto. Diria que é um homem de multiplicidade de funções que está muito... Está muito na moda. Sim, e direi mesmo que o futebol exige isto, não é? Cada vez mais moderno, não é? o futebol, sim, pela dinâmica, o futebol que nós temos hoje é que um jogador não pode apenas pensar numa posição e numa função. Aliás, a vida está um pouco assim também. O meu caro amigo tem isso na música, eu apanhei-o. Tem, sim, senhor. Muito bem. Muito bem, Ricardo. Muito obrigado pela sua, António, muito obrigado pela sua presença. Nós é que Foi um prazer agradecemos. enorme. Obrigado. António, daqui a 15 dias temos mais Cá estamos. convidados no Cultura Tática. Até lá, já sabe, fique bem, fique com o Sporting.